Não olhe para aquilo que foi tirado de você, mas olhe para aquilo que foi dado a você. Amém? Amém. E a grande pergunta é: o que Deus tem dado para você como missão importante para a igreja? Quem é a igreja do Senhor aqui? Deixa eu ver. Você é a igreja do Senhor? Então, nós temos uma importante missão. E essa missão é sermos, neste mundo, ferramenta nas mãos de Deus. Esse mundo, ele traz os seus enganos, traz as suas mentiras, e esse mundo precisa urgentemente de uma transformação. Quem acredita nisso? Tá bom o mundo que ele está vendo? Para mim não está. O mundo precisa de uma transformação. É por isso que o tema desta noite, repita comigo: a importante missão da igreja. A importante missão da igreja. Nós temos uma missão para cumprir como igreja. E você é igreja. Essa missão é sua. Essa missão é minha. Amém? Eu acho que todos nós concordamos que existe uma missão importante para a igreja. Todos nós concordamos que o mundo, ele precisa mudar. Mudar o quê? Mudar os seus padrões. Mudar os seus valores. O mundo precisa mudar os seus conceitos e as suas atitudes. Quem concorda com isso? Amém? Quem quer que aconteça isso? Você quer que aconteça isso? Mas eu venho dizer com toda sinceridade a você que para isso acontecer, precisamos primeiramente entender que essa transformação, ou você quer chamar de mudança, tanto faz, ela precisa começar em nós. Por quê? Porque o próprio Deus, Ele confiou em nós essa importante missão nesse mundo. Olha para o seu irmão, fala assim, ó: você é escolhido de Deus para ser ferramenta na mão de Deus. Irmãos, acreditem que nós somos a igreja escolhida do Senhor para sermos agente de transformação nesse mundo conturbado. Amém? É por isso que precisamos entender a importante missão da igreja. E qual é essa missão? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja, ela foi chamada para transformar o ambiente que ela está inserida de uma forma que agrade o coração de Deus. Onde você está inserido? A Andréa está inserida nos pés e nas mãos das pessoas. Ela está lá, vai na casa das pessoas. Alguns estão inseridos nas escolas, nos CMEs. Outros estão inseridos nas clínicas BR+. Outros estão nos supermercados, nos molines, super mole. Mole Center, eu falo molines. Outros estão inseridos dentro de casa. Outros estão inseridos no Sicredi. Estamos inseridos em ambientes diversos, mas em todos eles
precisamos ser agentes transformadores. E nós precisamos ser agentes que agradam o coração de Deus. E isso, a Bíblia traz uma metáfora de Jesus, uma metáfora muito clara, muito transparente, onde Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso fica evidente que nós podemos transformar o lugar onde estamos. Nós podemos fazer, sim, a diferença nesse ambiente. E por isso, precisamos transformar a vida das pessoas. Mas você precisa, talvez você pergunte, mas como que eu faço isso? Como eu posso transformar a vida das pessoas? E a resposta é uma só. A partir dos evangelhos. A partir dos princípios, a partir dos fundamentos bíblicos. Porque, não se engane, somente os evangelhos é que nós encontramos a proposta real de transformação de vida. E para isso precisa estar alinhada com o método de Cristo. Amém, irmãos? É por isso que eu gostaria nessa noite de fazer uma breve análise de um texto bíblico. E ali nesse texto, apontar alguns pontos essenciais do ministério de Jesus e aplicar isso à missão da igreja, para que nós possamos entender como ser agente de transformação, como deixar ou permitir ser conduzidos como ferramentas nas mãos de Deus. Quem quer ser ferramenta nas mãos de Deus? Amém? Amém? Então vamos ler o Evangelho de Mateus, é um texto muito conhecido. Eu vou ler numa versão muito fácil, que é a NTLH, que é a nova tradução linguagem hoje. Eu vou ler o versículo 1, depois eu vou pular e vou ler o versículo 13 até o versículo 16. Se você quer ser excelente de transformação, ouça bem o que diz a palavra do Senhor. Amém? Bom, a palavra de Deus diz o seguinte: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se, os seus discípulos chegaram perto dele. Versículo 13 agora. Vocês são o sal para a humanidade. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Mas eu estou lendo uma versão da tradução de hoje, vai ser diferente da sua tradução. Que é difícil, acho que ninguém aqui tem NTLH. É uma versão bem simples. Aqui, uma versão que fala explícito, porque eu quero que você saia daqui entendendo. E diz assim, novamente, versículo 1. Depois eu vou pular e vou para o versículo 13 ao 16. Que diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele. Versículo 13 agora. Vocês são o sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim também, a luz de vocês deve brilhar
para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Oremos. Pai querido, Pai amado, estamos diante da sua palavra, Senhor. E como eu tenho o hábito de dizer, o Senhor não precisa de homem nenhum para interpretá-la. Mas nós, homens, precisamos sim da sua revelação. Então fala conosco, segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia. E eu peço, Senhor, que o Senhor alcance os corações nesta noite, aonde o pregador é insuficiente, a sua suficiência chegue até lá. Assim, Pai, eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Foi Jesus que disse, meu irmão. Fala para o seu irmão. Foi Jesus que disse. Não foi o pastor Hugo, não foi o pastor Alexandre. Foi Jesus que disse que vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. O ensino bíblico aqui, meu amado, é de que os discípulos de Cristo, eles são o sal da terra e também a luz do mundo. Em outras palavras, eu não tenho dúvida de dizer que isso significa que os cristãos são agentes de transformação. Nós somos, fala assim, igreja, nós somos aqueles que representam o reino de Deus nessa terra. Você entende isso? Oh, aleluia! Nunca se esqueça, minha irmã, nunca esqueça, meu irmão, que a comparação do sal é porque o sal ele tem uma função, e a função do sal é preservar. A função do sal é dar sabor ao alimento. E a luz, por sua vez, ele tem a função de iluminar toda a escuridão. Amém? E sabe o que eu acho mais interessante? Eu acho muito interessante é que Jesus, ele não diz que o cristão vocês serão o sal da terra. Ele não disse isso. Ele não disse, vocês serão a luz do mundo. Ou, em outras palavras, Jesus não diz, você igreja de Açaí, vocês devem ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele não diz isso. Ele diz, vós sois o sal da terra. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês são de fato o sal que dá sabor a esse mundo sem gosto. Ele está dizendo, de fato, vocês são a luz do mundo. Ou seja, vocês precisam cumprir a missão de iluminar a escuridão desse mundo vil. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui conhece a Cristo? Quem aqui já sabe que Cristo é bom? Que Jesus é a verdade, a vida? Irmãos, então você que conheceu a Cristo, você é salvo de toda a contaminação desse mundo, dessa terra. E depois que você foi salvo, automaticamente você recebe uma importante missão de preservar. A igreja tem a missão de dar sabor a muitas pessoas que neste mundo já estão perdendo o gosto de viver nesse mundo.
Somente o sal pode mudar tudo isso. Vocês são a luz do mundo. Vocês têm essa missão, não fiquem passando por mão, não. É o pastor Alexandre que tem essa missão. Não, é você que teve um conhecimento de Cristo, que conhece a Cristo. Você precisa iluminar a escuridão. Jesus, em outro texto, foi muito claro em dizer: assim também a luz de vocês deve brilhar. Mas para que, Senhor, que a minha luz tem que brilhar? Para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Aleluia! Irmão, você precisa entender nessa noite que todo aquele que segue a Cristo, que é um discípulo de Jesus, todo aquele que é nascido de Deus, esse é o sal da terra e a luz do mundo. Porque eu vou te falar bem com toda a verdade. Eu não posso te julgar, mas eu tenho que te falar a verdade. Se alguém diz ser cristão, mas a sua vida não revela que ele é sal da terra e luz do mundo, tem alguma coisa muito errada nisso. Precisa rever os conceitos. É por isso que nós precisamos, por mais simples que seja essa palavra, sal da terra e luz do mundo, nós precisamos ver alguns detalhes, algumas peculiaridades desta natureza. E a primeira coisa que você precisa perceber, que a igreja e o mundo, elas são diferentes na sua essência. Elas são diferentes na sua natureza. Por quê, pastor? Porque a igreja é chamada do mundo, ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Você entendeu isso aí? Eu vou repetir de novo. A igreja é chamada no mundo. Ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Antes, ela é chamada do mundo para pertencer à família dos salvos de Deus. Amém? E a igreja só tem uma importância. Eu estou falando de você agora, tá? Estou falando de você. Você é a igreja. Amém? Você é a igreja? Então estou falando de você. Ah, pastor, não seja grosseiro. Eu sou grosseiro. Estou falando diretamente para você mesmo. A sua vida só tem uma relevância, uma importância, quando é totalmente diferente dos costumes e práticas desse mundo. A Bíblia é muito clara em dizer que a amizade da igreja com o mundo é um total desastre. Lá na carta, no final da Bíblia, você não precisa pegar, eu vou ler para você. Lá em 1 João 2,15 diz assim: não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Porque se vocês amam o mundo, não ama Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos, e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, fala comigo, porém.
Aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aleluia! Então, meus irmãos, guarda isso no seu coração. Quando a igreja tenta imitar o mundo e não busca transformar o ambiente desse mundo, ela perde a sua essência, ela perde a sua natureza, ela perde a sua capacidade de transformação. Amém? Segundo ponto, segunda observação, a igreja, ela exerce um papel importante de restringir. Ô, louco, pastor, é sério isso? A igreja exerce um papel importante de restringir. O que é isso? Evitar a corrupção desse mundo enganador. Amém? A Bíblia nos diz que a igreja é o sal da terra? Sim ou não? Sim. E o que o sal faz? A primeira coisa que o sal faz é coibir a decomposição. Alguém sabe o que é isso? Fala, o que é isso? Fala em outras palavras, mas sim, pastor. Vou falar. Não deixa apodrecer. Amém? O sal, o que o sal faz? Ele preserva da corrupção. Ou seja, não permite a contaminação. O que o sal faz? O sal, ele dá sabor. O que seria sabor? Dá gosto. Dá prazer. Dá alegria. O sal também, ele provoca sede. O que é isso, pastor? Eu queria entender melhor isso. Então eu vou ler um texto para você entender melhor. O próprio Jesus dizendo. Ele diz assim: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe o que Jesus está dizendo, em outras palavras? Preste atenção no que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, jovens, meus filhos, minhas filhinhas, entenda que o mundo, ele jamais saciará a sua sede. Entenda de uma vez por todas que só Jesus pode saciar completamente a sua sede. É por isso que a Bíblia diz: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Ou seja, em outras palavras, nós seremos completos porque o Espírito Santo jorrará em nós. Amém? Essa é uma verdade absoluta. Entenda de uma vez por todas que sem a presença da igreja, o mundo torna-se um ambiente insuportável para viver. Somente a igreja é o grande agente de transformação desse mundo. Amém? Terceira observação. A igreja exerce um papel fundamental de transformação no mundo. Afinal, a igreja, ela também é a luz do mundo. E a pergunta que eu te faço, o que a luz simboliza? A luz é o símbolo do que se vê. Em outras palavras, a luz é o símbolo da verdade. Na luz não tem como enganar. Acende a luz para você ver.
lá, 3 horas da manhã. Aquela mocinha, a coisa mais linda. Mas 3 horas da manhã você acende a luz, você vê. A cabelo dela tá assim. Você fala, meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo, é verdade. A luz é o símbolo do que se vê, meu irmão. Não tem como se omitir diante da luz. As trevas escondem a verdade. A escuridão esconde a verdade, mas a luz não. A luz também é o símbolo da clareza, da pureza. Por isso que as pessoas de longe sabem reconhecer se de fato você é um crente de verdade ou não. Você pode até falar para ela, não, mas eu sou um crente fiel. Sabe o que ela fala dentro dela? Eu não acredito. Porque a luz, ela revela a verdade. A luz também é símbolo de vida. No começo Deus disse o quê? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz, houve vida. A luz, também no papel da transformação da igreja, ela dá direção. O que acontece se a gente caminhar sem luz? O que acontece? Seja sincero. Certamente tropeçaremos. Não dá para andar no escuro. A luz, ela também aquece nos períodos de frio, ou seja, nos momentos difíceis. Essa luz, ela nos aquece. É por isso que a luz, quando ela chega numa planta, numa árvore, o que ela gera na árvore? Quem já ouviu falar de fotossíntese? Ou seja, a verdadeira transformação. Amém? Aí você me pergunta assim, e quando a igreja deixa de ser uma ferramenta de transformação? Porque você precisa saber, quando chega um momento que a igreja ela deixa de ser uma ferramenta de transformação. E quando acontece isso? Primeiro, quando ela confunde o evangelho com mero comportamento legalista. Irmãos, o cristianismo, ele não é apenas comportamental. Agora eu vou me comportar. Não. O cristianismo é mudança radical. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que pensa que o cristianismo é algo superficial. Agora eu vou ser uns robozinhos iguais. Vamos, pastor, a partir de hoje nós vamos usar o mesmo tipo de roupa. A partir de hoje nós vamos usar o mesmo estilo de cabelo. A partir de hoje nós vamos ser todos iguaizinhos. Lá na minha igreja o pastor proíbe pintar o cabelo. Lá na minha igreja o pastor proíbe ir para a praia. Não posso usar brinco. Irmão, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, irmão? O pastor deu uma surra na filha dele porque ela cortou as pontas do cabelo. Isso é confundir evangelho com comportamento. Igreja não é isso. Então, quando que a igreja deixa de ser uma ferramenta de transformação? Quando nós confundimos o evangelho com pensamentos humanos. Sabe que a realidade, para muitas pessoas, não importa a verdade. Importa para eles é a luz interior. Para muitos, infelizmente, a verdade, ela é subjetiva.
Não é importante. Parece que a sensação é mais importante do que a palavra. Pastor, quando que a igreja deixa de ser uma ferramenta de transformação, então? Quando ela confunde o evangelho com o cristianismo individual. Infelizmente, muitas pessoas, quando se torna crente, elas se isolam dos outros. Ela se tranca numa caverna. Ela entra, parece que numa redoma de vidro. Um tipo de bolha espiritual. Aí ela torna um sal dentro do saleiro. O que serve o sal dentro do saleiro? Serve para quê? Para nada. Não muda nada. Não tempera nada. Se torna, como diz o texto, insípido. Se o sal for insípido, o que é isso? Ou seja, sem sabor. Elas não influenciam ninguém. Você viu aquelas pessoas que passam 20 anos trabalhando no serviço, depois de 20 anos que alguém fala: menina, você é crente? Poxa, se não tivesse falado, até hoje eu não sabia. Não, você está brincando comigo. Você não é crente, não. Você não é, não. Você está brincando com a minha cara, né? Fala a verdade. Não salga, não resplandece. Torna-se umas conformistas. Irmãos, eu não quero falar mal, mas você já viu os cristãos da Idade Média? Os cristãos da Idade Média, eles se isolavam nos mosteiros e conventos. Ficavam lá isolados num convento. E só... O que muda aquilo, irmão? Quando que a igreja deixa de ser uma ferramenta de transformação? Quando ela confunde o evangelho com o misticismo religioso. Pastor, o que é isso, misticismo religioso? Crenças, mistérios das crenças religiosas. E qual que é o problema disso? O problema é que os místicos, eles sempre exaltam a experiência em detrimento da palavra de Deus. Ou seja, uma pessoa que deposita sua confiança em algo que supostamente exista ou não exista, mas essa crença é contrária ao evangelho de Jesus Cristo. Você quer exemplo? Pessoas que confiam em orixás, pessoas que confiam em Iemanjá, outras confiam em duendes, ídolos, amuletos, simpatias, água benta, galho de arruda, sal grosso, e por aí vai. E infelizmente, eu falo com tristeza, nós somos de uma cultura mística, porque nós herdamos essa idolatria de algumas religiões. O misticismo veio do kardecismo europeu, a magia veio dos cultos afro-brasileiros, procedente da África. E não foi um dia, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não. Durante alguns séculos, religiões tentou induzir ao povo a crer no misticismo, crer nas relíquias, crer nos santos, crer na reza, crer nas penitências. E com muita tristeza eu falo que hoje, até algumas igrejas evangélicas neopentecostais praticam o misticismo. Troca apenas o rótulo. Mas o povo é mantido no mesmo misticismo religioso. Que tristeza! E quando que a igreja deixa de ser uma ferramenta de transformação? Quando ela confunde o evangelho com doutrina vazia. Doutrina sem vida. Tem muitas pessoas que elas se definem, pelo menos, elas não são, mas elas se definem ortodoxas. O que é uma pessoa ortodoxa? É uma pessoa que segue de forma rígida e fiel uma regra, uma tradição, um princípio, uma doutrina, com toda a fidelidade.
mas na sua conduta ela é um herege. Ou seja, é aquela pessoa que rejeita o ensinamento da fé cristã. Uma pessoa que cria divisão. Uma pessoa que insiste em falsas doutrinas. Uma pessoa que tem a facilidade de se substituir a fé por uma opinião humana. São ortodoxos, fiel na teoria, mas liberal na prática. Dizem ser defensores de doutrinas certas e vivem de uma maneira errada. Dizem ser zelosos nas tradições da igreja, mas vivem na prática do pecado. Essas tais não vivem o evangelho. E pior, que exigem dos outros aquilo que elas mesmas não praticam. É por isso que a Bíblia diz: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Amém, irmãos? E quando que a igreja, então, ela vive como luzeiro do mundo? Ou seja, quando que ela se torna de fato a ferramenta de transformação? Quando ela tem a identidade que Cristo deu. E a identidade de Cristo é: vós sois a luz do mundo. Irmãos, a luz da igreja é o seu testemunho. Irmãos, a igreja, ela precisa ser agente de luz. Ela precisa iluminar as vidas que estão vivendo agora na escuridão. Brilhar essa luz é muito importante. É por isso que eu digo que a igreja, ela precisa anunciar o evangelho com um senso de urgência no mundo. E quando que a igreja passa a ser essa ferramenta de transformação? Quando a igreja tem a sua suficiência na Escritura. A Bíblia diz assim: porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu de todo o coração. Você sabe que foram seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe pode dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quando a igreja passa a ser uma ferramenta de transformação, quando a igreja tem a convicção que não há outro evangelho, quando a igreja sabe que precisa pregar o evangelho no poder do Espírito Santo, quando a igreja sabe da importância da evangelização nos lares. Apóstolo Paulo diz assim: vocês também sabem que eu fiz para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Você sabe a importância do evangelho na sua casa, meu irmão? Você sabe da importância do culto doméstico na sua casa? Quando que a igreja passa a ser uma ferramenta de transformação? Quando ela se torna o braço estendido de Deus na prática do bem. Quando a igreja, ela faz transformações. E entenda que a igreja, ela sempre foi agente de transformação na sociedade. É só você procurar estudar os exemplos. Por exemplo, a libertação das mulheres dos preconceitos foi a igreja. A restauração da dignidade da criança e da mulher foi a igreja. A quebra do preconceito racional foi a igreja. A criação de hospitais, escolas, creches, instituições de socorro aos aflitos excluídos foi a igreja.
É a igreja que transformou todo esse ambiente que nós estamos inseridos. Você como igreja, você precisa entender que Deus deu o direito de, como igreja, se tornar uma voz profética para esse mundo. Que como igreja, você não seja omissa. Precisa de ter coragem. Lembra o que aconteceu com João Batista? João Batista, ele denunciou o adultério do rei tirano Herodes. Os apóstolos, eles ensinaram que a obediência ao Senhor veio em primeiro lugar. Tiago, o apóstolo Tiago, ele denunciou a ganância dos ricos. O profeta Amós, ele denunciou juízes que vêm de sentenças. Isaías denunciou o pecado e da ganância insaciável. Vários profetas denunciaram o pecado no palácio, no templo e nas ruas. Muitos reformadores denunciaram o pecado. E o avivamento, ele veio porque a igreja teve coragem e foi em frente. É por isso que hoje a igreja precisa se posicionar sobre esses temas difíceis, contraditórios à lei moral de Deus. Irmãos, são tantas coisas para dizer que não teria tempo suficiente para falar todas as coisas. Mas eu quero que você, agora nesse momento, você feche os seus olhos. E entenda dessa missão. Você é ferramenta de transformação. Você é igreja. E como igreja, você precisa se colocar na brecha. Você precisa clamar a Deus por um tempo de restauração. O profeta Habacuque, ele disse: ó Senhor, ouvi falar dos que tens feito, estou cheio de temor. Faz agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Então entendamos, irmãos, que como igreja nós temos essa importante missão de transformar vidas, famílias, ambientes. O bairro que você está morando, você precisa ser um agente de transformação lá. A cidade, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Com a força de Deus, iremos cumprir a nossa missão. Então pergunte para você mesmo, com toda honestidade, o que eu estou fazendo? Pergunte para Deus: Deus, o que eu preciso fazer? Deus, o que eu preciso corrigir na minha vida? E o que eu preciso deixar de fazer? E por fim eu digo, você precisa sonhar em transformar vidas através do verdadeiro evangelho. Sonhe conosco em ver lares sendo transformados, ambientes de evangelização. Sonhe com nossos jovens sendo influenciadores nas faculdades e nas escolas. Sonhe com os empresários abrindo portas, empresas, para serem ambientes favoráveis para a evangelização. Essa é, olha para o seu irmão assim, abre os olhos e fala: essa é a importante missão da igreja. Transformar vidas. Amém. Vamos orar neste momento. E eu quero, diante dessa palavra, se você foi desafiado por essa palavra, a palavra, ela te chama para tomar uma atitude. E se você decide tomar uma decisão, fala: eu vou sair daqui tomando posse que eu sou o sal e a luz desse mundo. Se você quer tomar essa posição na tua vida, eu te convido, mas tem que ser bem rápido, porque o tempo já estourou.
Vem aqui rapidinho na frente e eu vou orar por você. E logo após já passarei para o pastor para fazer a bênção final. Então, sai do seu lugar rapidinho. Fala, eu tenho um compromisso com Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode viver rapidinho. Vem rapidinho, o tempo é curto. Fala, eu quero ser agente da mão do Senhor. Eu quero transformar o ambiente que eu estou. Eu quero cumprir a minha missão, porque Deus me chamou para isso. Venha rapidinho, não tenha medo não. Não pense que a oportunidade é agora. Deus está escolhendo você para que você